Boa noite. Vereador Evandro Meirelles incentiva a aquisição de vacinas pelo Executivo. Que ele se antecipe, se organize, e para que mande, quem sabe, um projeto para a Câmara de Vereadores autorizando e liberando recursos para a compra da vacina contra a Covid-19. Calendário de vencimento do ICMS é alterado para ajudar setores atingidos pela pandemia. O vencimento do ICMS, do chamado comércio não essencial, para falar de uma maneira mais coloquial, está sendo alterado do dia 12 de março para o dia 25 de março e também no próximo mês, do dia 12 de abril para o dia 25 de abril, 2 semanas, portanto. E ainda saiba como funciona o atendimento psicológico de pacientes internados nas UTIs. Para os pacientes que estão acordados, enfim, que estão lúcidos, a gente tem feito diariamente videochamadas, com os familiares, para eles poderem se ver, conversar, saber como é que está a família, enfim, os pacientes ficam muito preocupados. Então, ter esse contato, mesmo que seja virtual. Iniciamos o nosso telejornal com o conteúdo de uma indicação do vereador Evandro Meirelles, que busca beneficiar todos os passofundenses. No documento, o parlamentar sugere que o município providencie, assim que possível, a compra da vacina contra a Covid-19. Pois o Supremo Tribunal Federal, desde o dia 23 de fevereiro, autorizou os estados e municípios para que comprem a vacina. No momento em que o Ministério da Saúde não conseguir atender a demanda dos municípios e estados, o nosso município poderá fazer esta demanda, imunizando a população através da compra das vacinas. Então, indicamos ao nosso município para que ele se antecipe, se organize, e para que mande, quem sabe, um projeto para a Câmara de Vereadores autorizando e liberando recursos para a compra da vacina contra a Covid-19. É uma importância neste momento que a vacina está vindo para a população mundialmente, e nós aqui no Brasil está um pouco demorada, está meio devagar. Então, daqui a pouco se cria uma lacuna entre o Ministério da Saúde em trazer essas vacinas para o nosso município, para o nosso estado, e o nosso município já terá autorização para que possa fazer a compra da vacina contra a Covid-19, mas isso já pode haver um engajamento entre as empresas, população em geral, porque a única forma para que nós possamos retomar as nossas atividades, a nossa vida normal, será através da vacina. Então fica aí o apelo aqui, nós como vereador de Passo Fundo, estamos fazendo essa indicação para que o nosso governo municipal aqui de Passo Fundo possa já antecipar as questões burocráticas e possa se organizar no momento, como eu disse, criar essa lacuna, o governo municipal já poderá ter a autorização e comprar a vacina para a nossa população passofundense. O prefeito Pedro Almeida já manifestou interesse na aquisição dos imunizantes. O chefe do executivo fez um projeto de lei que confirma a decisão do município de integrar a um consórcio público nacional que trata do tema. O texto que chegou à Câmara de Vereadores autoriza a abertura de crédito suplementar e o remanejo de recursos constantes na Lei Orçamentária Anual, a fim de permitir uma compra direta das doses. E o governo do estado anunciou medidas de apoio aos setores econômicos mais atingidos pela pandemia. A alteração no calendário de vencimento do ICMS é a principal. Confira as informações na tabela apresentada pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Para o chamado comércio não essencial, que é aquele que, inclusive, conta com restrições ao seu funcionamento em termos de atendimento presencial, quem está no regime geral, ou seja, aquelas empresas de maior faturamento, fora do regime do Simples, usualmente elas fazem o recolhimento no dia 12, seria nesta semana. Então, nós estamos colocando isso para o final do mês, tanto no presente mês de março, como no mês seguinte. Então, o vencimento do ICMS, do chamado comércio não essencial, para
falar de uma maneira mais coloquial, está sendo alterado do dia 12 de março para o dia 25 de março, e também no próximo mês, do dia 12 de abril para o dia 25 de abril, 2 semanas, portanto, aproximadamente. Para as empresas do Simples, de qualquer setor, aqui a gente não faz nenhuma diferenciação em termos de setor econômico, porque sabemos que há uma fragilidade econômica geral. Lembramos que 80% dessas empresas não pagam ICMS. Existe um benefício chamado Simples Gaúcho, que foi mantido para essas empresas pela reforma tributária aprovada em dezembro último. Portanto, 80% dessas empresas já não pagam o ICMS, aquelas que faturam até 360 mil, no pagamento do dia 20, que é uma data nacional, mas essas empresas, como todas as outras do Simples, podem eventualmente fazer recolhimentos do chamado Imposto de Fronteira, a DIFAL, que também está extinto no Estado a partir da competência abril, mas para os meses que ainda restam de pagamento, nós estamos adiando por um mês, né, o pagamento desses valores. Então, por exemplo, agora no dia 23 de março, haveria o recolhimento desse DIFAL para os fatos geradores de janeiro, então a gente está suspendendo o pagamento durante o mês de março. Essas empresas não precisarão, portanto, fazer nenhum pagamento no dia 23 de março, irá para o dia 23 de abril o vencimento. Para a competência fevereiro, né, que se faria o recolhimento no dia 23 de abril, nós estamos jogando para o dia 23 de maio, e para a competência março, que é a última, né, porque a partir de abril, eu lembro, né, a DIFAL para essas empresas deixa de existir, então essa última competência iria para o dia 23 de junho, a gente está indo para o deslocamento máximo, né, permitido nacionalmente, que é 3 meses após a competência, né, do fato gerador das empresas do Simples. Então, lembrando, né, nós temos um deslocamento de datas para o comércio não essencial, empresas do regime geral, né, e um deslocamento dos pagamentos de ICMS para as empresas do Simples, aí de qualquer setor econômico, seja comércio, seja indústria, enfim, qualquer empresa que fosse fazer recolhimentos, né, da DIFAL ao Estado. No mês de março, esse recolhimento está suspenso, e os meses subsequentes têm um deslocamento de 30 dias. Esse é o calendário, né, que está na tela. Lembramos também, governador, que nós já anteriormente a esse ano passamos a estabelecer um parcelamento de débitos de ICMS em até 60 meses, né? Esse parcelamento ele segue disponível para, eventualmente, as empresas que têm débitos gerados, e, devido à pandemia, o Estado já tinha anunciado que ele não vai fazer um encaminhamento para protesto e inscrição no Serasa. Essa é uma medida importante, até porque, se ela não tivesse sido implementada, poderia até causar problemas de cadastro bancário nas empresas. Então, isso, aos poucos, né, o normal seria que isso fosse voltando, tendo em vista o recrudescimento da pandemia e todo esse momento crítico que nós vivemos, como o senhor bem mencionou. A gente quer garantir, né, que isso vai continuar não acontecendo. Então, os eventos de inadimplência durante a pandemia seguirão sem que a gente cause restrições cadastrais, né, às empresas por conta disso. Então, essas são mudanças e comunicações importantes que a gente acha importante, né, de fazer, tendo em vista o momento que nós todos vivemos. Lembrando às pessoas que nos acompanham que é importante, para que a gente reduza essa taxa de contágio do coronavírus, a redução da circulação das pessoas. E a redução da circulação das pessoas se dá com restrições a atividades econômicas. É a opção que foi feita no mundo inteiro, nos mais diversos países, como a Inglaterra, a Alemanha, o Canadá, para citar grandes economias, né, de perfil liberal, e que precisaram fazer uso dessa ferramenta, das restrições de atividades, para reduzir circulação, reduzir contágio e salvar vidas. Então, é importante que a gente tenha a consciência das pessoas sobre a prioridade da saúde e da preservação da vida humana. E agora, é claro, entendendo que isso tem um impacto econômico, né, buscar também preservar
as condições das empresas sobreviverem a esse momento crítico, nós estamos anunciando novas medidas aqui para darmos um fôlego, né, abrirmos espaço dentro da capacidade financeira aí das empresas, sem prejuízo de outras medidas que possam se seguir a partir do diálogo que temos mantido com as entidades empresariais, buscando a melhor solução, a melhor saída, né, preservando a vida, a saúde e também preservando a economia ao máximo. É um momento crítico que nós vivemos, precisamos da compreensão de todos. Eu entendo que tem muita gente cansada, irritada, o momento não é fácil, mas nós vamos superar tudo isso juntos. E a seguir tem o último episódio do Momento Empatia, série especial da TV Câmara que destaca o trabalho dos profissionais da saúde na pandemia. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos o Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo, a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças. Estamos de volta para apresentar o último episódio da campanha realizada pela TV Câmara com o objetivo de valorizar o trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente de combate à pandemia. No Momento Empatia de hoje, a psicóloga Bruna Matias fala dos desafios no atendimento dos casos de Covid-19. Como eles ficam muito tempo isolados, a equipe do Hospital São Vicente de Paulo utiliza a tecnologia para aproximar os pacientes de UTIs de suas famílias. Para os pacientes que estão acordados, enfim, né, que estão lúcidos, a gente tem feito diariamente videochamadas, né, com os familiares, para eles poderem se ver, né, conversar, saber como é que está a família, enfim, os pacientes ficam muito preocupados. Então ter esse contato, mesmo que seja virtual, né? E para os pacientes que, enfim, acabam precisando de uma intubação, de uma sedação, né, que a gente não consegue fazer uma videochamada, a gente tem utilizado, dado a possibilidade para os familiares de enviar mensagens de áudio. Né? A gente explica, né, que os pacientes estão sedados, enfim, mas que é uma forma deles estarem ali próximos, né, de estarem ali juntinho do paciente. Né? Então eles enviam diariamente mensagens de áudio e a gente coloca no ouvido do paciente, né? E a gente percebe assim que muito mais talvez que isso vai auxiliar o paciente, isso auxilia a família, sabe? Como uma forma de conforto deles poderem falar algo que vá aliviar eles e que vá trazer a sensação de que eles estão podendo fazer alguma coisa pelo paciente. A gente acaba fazendo contato telefônico com os familiares, né? Porque eles não estão aqui no hospital como estariam normalmente numa internação em UTI.
E aí a gente fica muito em contato diário via WhatsApp mesmo, né? O médico passa, né, o boletim médico, então eles ficam sabendo através do médico, o boletim médico, mas a gente fica dando um suporte, assim, né? Através da tecnologia mesmo, sempre em contato diariamente. Então eles sentem que de alguma forma, através da gente, eles estão próximos do familiar deles, né? A gente não pode ter conversas assim como atendimentos que a gente faz quando os familiares estão presentes aqui, mas eles sentem que a gente está conectados de alguma forma assim com eles, né? Então isso é muito legal. Nós tivemos alguns pacientes que tiveram quadros extremamente graves, né? Que de alguma forma a gente já vinha trabalhando com a família, né, a terminalidade daquele paciente, e eles conseguiram reverter o quadro, né? Então foram pacientes assim que chegaram a ficar mais de 100 dias conosco dentro da UTI e conseguiram reverter e conseguiram voltar para os seus lares, né? Lógico, com todas as dificuldades de uma longa internação em UTI, enfim, mas isso é muito satisfatório para a equipe, assim, né? Os dias dentro de uma UTI Covid são emocionalmente muito difíceis para a equipe, assim, né? Mas esses dias, assim, quando um paciente como esses que nós tivemos, assim, são casos raros, mas aconteceram, que eles conseguiram sair, né? E ir para o quarto e depois ir para casa, né? Isso, então, a gente sempre lembra deles, né? Às vezes a gente está em equipe e a gente começa a lembrar desses casos e conversar. Isso é muito, muito legal, assim, porque é uma vitória de todo mundo, né? Do paciente que conseguiu, né, com todo o seu esforço e sua capacidade de vencer, e da equipe também, né? Então é muito legal. A questão do luto, assim, que essa pandemia traz é muito diferente, assim, né? Porque é um processo que o familiar ele não está acompanhando, ele não está vendo o paciente, né? Ele só está recebendo notícias. Lógico que a equipe médica vem informando sobre a gravidade, né? Sobre como isso vem evoluindo, né? O quadro clínico, a piora do quadro clínico, enfim. Mas o familiar não está vendo. E isso às vezes é muito difícil de assimilar, né? Então muitas vezes, né, é um choque, né, a notícia, por tu não tá conseguindo enxergar isso de fato, né? Então a gente busca acolher os familiares, eles vêm até o hospital, né, quando acontece o óbito, a gente atende eles aqui, e então eles têm essa possibilidade de poder ver o familiar, né, nesse último adeus ali, né, para então poder finalizar. E quem não está vendo esse sofrimento muitas vezes pode não acreditar na dimensão disso tudo, né? Mas esse sofrimento é real, ele existe, né? E ele está se prolongando muito, né? Então a vacina ela vem como uma esperança mesmo, né? Uma esperança de que isso possa se controlar, né? Não que isso vá se acabar magicamente, mas de que isso possa se controlar, né? E que menos famílias passem por sofrimento como a gente vê, né? E que a gente coletivamente vá conseguindo controlar isso, porque isso é uma doença que é necessário se olhar para o coletivo, né? Que precisa de empatia e de coletividade para se controlar ela, né? E é preciso que as pessoas entendam que a vacina vem nesse sentido, assim, de um controle, né? Então, quando tiverem oportunidade de tomar vacina, que tomem e acreditem na ciência, né? Porque é ela que salva vidas. Cuide de quem você ama, né? Porque você pode ser jovem, né? Achar que você vai passar bem pela doença, mas a gente vê muitos casos de pessoas idosas que estão lá sofrendo, passando por uma situação muito difícil, que podem ter sido contaminadas por pessoas mais jovens, né? E que elas estão sofrendo as consequências, né? Então esse é o cuidado da coletividade, do amor, né? Da empatia,
Porque se tu pensar só em ti, realmente é difícil, né, tu conseguir controlar. Então por isso que tem que olhar para a coletividade de uma forma que tu tem que se importar com o outro, né? E é assim, um se importando com o outro que a gente vai conseguir ter um controle. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de terça-feira. Uma boa noite e até amanhã.